Ai, ai. Diz pra gente quando. Mas sei. Travou. Tá. Bom, enquanto a nossa cerimônia dando boa noite, a nossa de todo mundo, traz todo mundo, a gente ficar na exatamente. Então começa ladies first. Então, meu nome é Rosane Sampaio, eu sou engenheira, como terapeuta de linguística também, e também como terapeuta já há 5 anos, iniciando o prazer seja muito bem-vindo, vai trazer muito interessantes sobre o que pode dar crise, será que é uma crise? Exatamente. Então, passa a bola aí. Ladies first. Bom, eu sou Dionara Vaz, eu digo formação também sou advogada, um pouquinho das criadas na nossa vida também. Além disso, a Rosane também hoje é terapeuta entre outras muito bem-vindo. Adelaide. Boa noite, estou na área clínica e estou aqui para a gente conversar um pouquinho de noite. Bom, então agora tem que ser. Eu sou o André, sou psicólogo clínico, sou master trainer em programação neurolinguística, coaching, hipnoterapia e, enfim, trabalho como terapeuta, ministro de cursos de formação em todas essas áreas. E é muito interessante porque nós começamos a conversar informalmente sobre essas questões, né? Porque nós já temos uma conexão já faz muito tempo, todos nós. A gente está se perguntando, o que fazer, o que fazer. E chegou, Catarina, aí seja bem-vinda. Catarina, tudo bem? Falta você agora e comandar. Tá bom. Ela é a diretora. Então vamos lá. Que ótimo, né? Eu sou maestra. Eu queria fazer uma provocação a todos vocês, né? Já perguntando como é que vai ser essa nossa nova sociedade, né? Como é que você vê se vai ser essa nova pessoa com essa pandemia, né? Após essa pandemia acontecer. Nós sabemos quem nós somos agora, mas quem nós nos tornaremos ou quem nós vamos ter a oportunidade de nos tornar, quem que nós vamos poder nos tornar e vamos escolher nos tornar. Meu nome é Catarina Chaves, eu sou psicóloga neurolinguista, sou hipnoterapeuta, sou coach, e eu não sei o que o pessoal falou aí, mas essa é a ideia de fazer esse trabalho aqui que a gente está fazendo, nasceu de uma conversa que nós tivemos sobre o que está gerando no mundo, né? Quais são as ideias que isso está gerando no mundo, quais são as modificações que já acontecem no mundo. E nós constatamos uma coisa, eu acho que é muito importante, eu acho que talvez muitos de vocês tenham
sentido isso. Daqui a 100, 200 anos ainda vão estar falando na gente. Com certeza nós já temos um local, nós já temos um lugar na história, nós já estamos na história. Mas que lugar é esse que a gente quer estar na história? Que lugar é esse que a gente quer ocupar na história? Nós queremos ocupar um lugar de quem ficou paralisado no tempo, de quem ficou insensível ao que estava acontecendo, ou nós queremos ocupar um lugar, eu estou falando como sociedade em geral, né? Que cada pessoa tem um percurso natural, um percurso que ela faz de maneira independente. Ou nós queremos ser protagonistas dessa história, nós queremos ser marcados pela mudança que nós estamos fazendo agora, de forma pessoal e de forma coletiva, nós podemos fazer essa mudança. Eu acho que essa mudança é uma escolha nossa, nós podemos escolher fazer isso, mas de que forma? É isso que a gente está aqui para conversar hoje, para trocar uma ideia, para expor, cada um já colocou mais ou menos sobre o que ia falar aí. Eu vou falar, no final, depois que todo mundo conversar, eu vou falar um pouquinho sobre mídias sociais, sobre essa questão da internet. Então, a primeira pessoa que eu ia chamar para fazer para se colocar, né, para colocar o que ele pensa sobre isso, seria o André. Né? O que eu queria perguntar para o André? Né? O primeiro que eu queria convidar seria ele. O André, para falar dentro de uma visão terapêutica, né, dentro da psicologia neurolinguista, como é que você vê esse momento único que a gente está experimentando? Tem várias situações... Não, tem mais um pouquinho, tem um textinho aí em cima disso aí, eu vou colocar e você entra aí, tá? Eu te dou um sinal e você entra, tá bom? Eu sou a palestra, né? Isso aí. Tem várias situações a serem apontadas, né, em todo mundo para uma mudança na estrutura de como o homem, não de maneira só individual, mas de maneira coletiva, como o povo que habita esse planeta, que ele vem mudando essa estrutura mental dele, essa estrutura social. Hoje, eu acredito que grande parte das pessoas, hoje especificamente, no dia de hoje, ficaram impactadas com a mensagem do Papa Francisco. Nós estamos até discutindo isso lá no nosso grupo, né? Como é que você explica isso? Como nós podemos lidar com isso tudo? E como o Papa Francisco disse, né, uma ideia que eu já venho trazer aqui, é que nós somos um. Né? E como é que nós provocamos nas outras pessoas essa sensação de integridade? E como é que a gente pode provocar essa conexão entre as pessoas? Da mesma forma, como um vírus que se espalha, como é que nós podemos espalhar essa ideia de unidade, essa ideia de conexão entre as pessoas, à luz da psicologia, à luz da neurolinguística? O que você pensa e sabe sobre isso? Ela me passa trabalho hercúleo no tempo que a gente tem. Para você responder em 5 minutos. Então vamos lá. Gente, para a programação neurolinguística, as coisas não têm um significado em si. Né? Tudo depende de como você reage a isso. Nada tem um significado em si, depende da relação com uma outra coisa qualquer. O que está acontecendo, como diz o Robert Dilts, que talvez seja o terceiro homem mais importante da PNL agora, depois do Bandler e Grinder, que criaram a PNL, é que existe o jogo externo e existe o jogo interno. Eu perguntei para ele, de onde você tirou isso? Eu falei, não, perguntei para o Michael Hall. Você e Dilts falam isso, de onde vocês tiraram? Ele disse, não, nós pegamos do Tim Gallwey, que criou o coaching, né? Então, na verdade, existe um fator externo acontecendo com fatos que independem das interpretações e das atitudes individuais, existem aquelas interpretações individuais e as reações internas. Então, o significado é exatamente esse, o que depende para você, o que você quer fazer com isso que está diante de você. Então, na verdade, a Catarina tinha me pedido, e a gente conversou sobre isso, eu vou falar de algo que não é nem especificamente da PNL, mas tem a ver com a psicologia como um todo, que é a espiral dinâmica. A espiral dinâmica é um estudo muito extenso, eu vou colocar aqui na caixa de informações embaixo um link que tem o teste da espiral dinâmica, tem vídeo sobre a espiral dinâmica, porque é impossível, né, uma coisa que eu ensino em 2 dias resumido, falar em 5 minutos. Mas o que a gente pode extrair disso? Clare Graves descobriu
na época da Segunda Guerra Mundial, tentando entender as diferenças das escolas psicológicas, o que é um adulto psicologicamente saudável, e ele chegou a algumas conclusões. Né? Ele fez uma série de questionários com os alunos, pesquisou, fez uma pesquisa científica sofisticada, e ele chegou à seguinte conclusão, que o adulto psicologicamente saudável, em um momento está muito voltado, as pessoas foram alimentando ele dessa informação, em algum momento está muito voltado para si, em algum momento está muito voltado para outras pessoas. Né? Então, na verdade, em algum momento, nós estamos com o pêndulo voltado para nós, para as nossas questões pessoais internas, em algum momento nós estamos voltados para outros. E ele foi descobrindo que acontecem fatores externos, e esses fatores externos geram uma mudança neuropsicológica nas pessoas, ou seja, o que são os fatores externos ou condições de vida? Algumas pessoas, de repente, são vítimas ou passam por, ou experimentam fatores econômicos, sociais, políticos, uma série de outras coisas, mudanças internas, perdas, e tudo isso faz com que ele reaja a isso com uma estrutura em parte neurológica, porque o cérebro, o sistema nervoso, passa a funcionar de uma determinada maneira, e em parte psicológica, porque começa a reorganizar o que pensa, começa a priorizar algumas coisas como importantes, ou seja, com valores que têm uma importância muito grande para essa pessoa. Então, na verdade, ele foi identificando padrões, e ele descobriu que esses padrões sempre estiveram presentes na história da humanidade, desde que o mundo é mundo. Ou seja, desde que o mundo é mundo, esses padrões estão presentes na história da humanidade. Ou seja, teve um período que a humanidade estava mais de um jeito, mais de outro jeito, mais de outro jeito, e quando uma criança ela nasce, ela vai se desenvolvendo, ela também passa por todos esses padrões, vamos dizer assim. Quando nós nos tornamos adultos, nós nos especializamos durante algum tempo em alguns desses padrões. Então, quanto tempo temos aí, né? Não tem, pode falar. Tempo tem. Catarina está controlando. Eu estou controlando, eu estou falando o tempo aqui. Eu acho, inclusive, né, vamos fazer um parêntese aqui, eu acho que você tem um pouquinho mais de tempo aí, porque eu acho que isso aí é importante para que as pessoas entendam o desenrolar do que nós vamos falar depois. Então, eu acho que você falar mais sobre isso é importante para as pessoas poderem entender. Então, o que Clare Graves descobriu, né? Ou seja, ele descobriu que dependendo de como nós reagimos às coisas externas e internas da nossa história, nós acabamos nos identificando com certos padrões, ou seja, nós nos tornamos efetivamente outras pessoas, porque muda a nossa estrutura, muda a forma como nós pensamos, mudam nossos valores. E no que você muda, você se identifica com quem já existe por aí pelo mundo, que tem uma estrutura muito parecida. Como? Como assim? Eu estou numa ilha sozinho, eu vou me identificar com quem não está lá? Vai. Porque o dia que você sair da ilha, você vai descobrir que tem um monte de pessoa parecida com você, de alguma forma, naquele momento da sua vida. É um padrão que vai emergindo. Então, o que aconteceu? Quando o homem ele se separou dos outros primatas lá, ele desenvolveu o meme bege, ou seja, o padrão bege, chamado bege na espiral dinâmica, que nos deu nossas primeiras características cerebrais de pensamento diferentes do resto dos primatas. Só que nós ainda éramos muito parecidos com eles. Hoje já não existe mais esse padrão na história da humanidade. Só quando bebês recém-nascidos têm lá aquelas maquininhas biológicas, ou então pessoas de muita idade, com muita senilidade, demência extrema, doenças mentais extremas, eles podem chegar a algo próximo do que era o bege, mas não é o bege original, porque ele já não existe mais na história da humanidade. Em seguida, teve um outro momento na história da humanidade que o homem ele começou a deixar de vagar em bandos e começou a formar tribos e começou a desenvolver toda uma história de superstição, né? Ou seja, vamos fazer alguma coisa, vamos nos harmonizar com os deuses, com os espíritos, com o mundo dos espíritos, e surgiu toda aquela história da superstição, né? Ou seja, hoje choveu, a vaca morreu, então toda vez que chover a vaca morre, então não pode chover, então vamos fazer um sacrifício para o espírito tal ou para a entidade tal. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu só estou dizendo que houve uma época da humanidade que a humanidade era predominantemente assim, e esse meme ainda existe até hoje, em vários rituais, nas superstições esportivas, enfim, no pensamento mágico que a gente tem às vezes, de que eu vou fazer uma coisa, vai dar certo, eu vou pensar, até que ponto é uma superstição, até que ponto você está acionando alguma coisa, aí são outras questões.
Aí houve uma outra história na época da humanidade também, que a humanidade começou, depois de já ter se organizado em tribos, no modo tribal, e começou a desbravar, conquistar novos territórios, que foi o Vermelho, né? Um período onde as coisas mais egocêntricas começaram a vir à tona, os impérios, a época do Alexandre o Grande, depois das cruzadas, começaram a aparecer também, aí os memes começaram a se misturar um pouco aí um com o outro, de uma maneira geral, e no nosso desenvolvimento humano, o vermelho é quando começamos na pré-adolescência a desenvolver o ego, começamos a desenvolver o senso de quem nós somos, né? Ou seja, quem cada um de nós é, o eu quero, eu não quero, mas ainda é muito egocêntrico, e que vai até a adolescência, o jovem adulto, mais ou menos, vai nesse período aí. Há um outro momento, ou seja, no início, no bege, o pêndulo está voltado para o eu, né, para o indivíduo, para a pessoa. No roxo, para o grupo, para a ordem tribal, a tribo, o clã. Depois o pêndulo volta para o eu, de novo para o vermelho, o ego, a minha vontade, o que eu quero, o que eu desejo, os meus desejos, aquilo que eu desejo fazer, na força, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho certo. Bem o capataz mesmo, né, o estereótipo aí, né? Depois o pêndulo volta para nós outra vez e surge na humanidade o azul, que foi a época lá que, entre outras coisas, a Igreja Católica mandou no mundo, dividiu o mundo no meio, deu uma parte para Portugal, uma parte para Espanha. Tudo quanto é rei tinha que pedir autorização do Papa para casar, para tomar as decisões de Estado, porque era a época da verdade, das verdades absolutas, aquilo que é certo. Isso é a verdade, você não tem que discutir, a verdade é essa, aceite, descubra o seu lugar, sacrifique-se agora para colher depois, em nome da autoridade maior. Isso está presente não só numa religiosidade mais fundamentalista, como está presente também em tudo aquilo que envolve método, como, por exemplo, alcoólicos anônimos e escoteiros, que tem a ver com seguir um método, fazer a coisa dentro de um padrão estabelecido, né? O pêndulo está voltado para nós, né? Aí. Depois ele volta para o eu de novo, quando aparece o meme laranja, que vai aí desde o iluminismo até o início do capitalismo, onde as pessoas ficam encantadas com a boa vida, com a cultura do sucesso, e ter sucesso e fazer sucesso, desenvolver uma série de empreendimentos pessoais e ter as coisas da boa vida, né? E que é um dos memes mais predominantes. Eu já vou dar o spoiler logo, de dizer que ainda, até antes disso tudo acontecer, né? Não sei agora, né? Os memes ainda predominantes da história da humanidade ainda são, em termos de influência, de presença no mundo, muito forte o azul. Quer dizer, o laranja mais forte, seguido do azul, né, mais forte. E aí depois foram surgindo outros memes, para a gente não se alongar muito aqui, vai ter um link aqui depois com vídeos que eu falo sobre isso. Aparece o meme verde, onde a humanidade, naquela época do Vietnã, foi contra os abusos do capitalismo, começou a se pregar aquele movimento hippie, e vamos criar comunidades independente da escravidão, do capitalismo. Isso é o estereótipo, evidentemente, da coisa, né? E aí começou a surgir toda a parte social-democrata, vamos entrar em grupos, vamos debater, vamos criar uma comunidade que se autossustente e tal, onde todo mundo pode participar, ao contrário do azul, né? Onde ninguém participa, todo mundo obedece a uma autoridade maior. Em seguida, do verde, é como se a espiral começasse de novo outra vez, porque nós nos diferenciamos dos outros primatas para viver. Foi assim que o meme bege surgiu na humanidade. Na verdade, esses outros memes todos começaram a guerrear entre si e esgotar os recursos do planeta, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje, né? Ou seja, cada um pensa só em si, nas suas necessidades, naquilo que quer, e começa a guerrear, destruir, suprimir o outro. E isso vai levando a um desgaste do sistema. E começou a surgir os indivíduos conscientes disso. Ou seja, existe um todo e cada um tem o direito de ser quem é, mas nós precisamos dar um jeito de harmonizar esse pessoal, senão não vai ter mundo para a gente viver. Senão, né, a gente vai esgotar os recursos, vão aparecer doenças, vão acontecer desgastes de questões naturais diversas aí. E o primeiro novo bege que surgiu foi o amarelo, cidade, e é aquele que entende essa diversidade, que existe uma diversidade, não só sabe que ela existe, porque os outros também sabem, mas ele entende o outro direito de ser quem é, mas busca ferramentas para harmonizar, senão não vai ter futuro, né? O amarelo surgiu como um novo instinto de sobrevivência, ou seja, precisamos harmonizar isso ou não vai ter futuro, ou a humanidade vai acabar, o planeta vai acabar. E em seguida surgiu o turquesa, que é o novo roxo, onde o roxo lá era supersticioso, acreditava nas forças naturais e tal. O turquesa
hoje tem a consciência do todo, né? Tem aquela coisa da conexão do todo, tem a consciência de que existe a diversidade, mas busca fazer conexões entre pessoas, independente se elas concordam comigo ou não concordam. Precisamos criar pontes entre pessoas, conectar pessoas dentro do que é possível através de redes não necessariamente físicas, de presença física, porque o verde, por exemplo, quer todo mundo na mesma sala, no mesmo grupo ou algo parecido com isso. O turquesa não necessariamente, ele quer fazer conexões, talvez pela internet, como nós estamos sendo obrigados a fazer agora aqui, né? Conectando. E isso, assim, é o resumo do resumo, né? Cada um de nós tem tudo isso dentro da gente, mas a gente tende a se especializar em alguns que ficam mais predominantes. Ou seja, não tem quem é só roxo, ou só azul, ou só laranja, né? Ou seja, nós somos predominantemente, por exemplo, laranja com azul e tem um pouquinho de vermelho mais embaixo, e é justamente essa predominância dessas características que nos faz nos identificarmos com alguns valores, nos associarmos a outras pessoas, algumas ideias, algumas correntes sociais, políticas, etc., que existem por aí. Né? Então, na verdade, independente das suas escolhas pessoais, essa mudança que acontece mexe com a sua estrutura interna. Então, tem um teste aqui embaixo, o teste da espiral dinâmica, e a minha provocação, passando a bola aí para vocês agora, justamente, o que vai acontecer? Se uma pessoa muda essa estrutura, por exemplo, hoje eu sou mais azul, fundamentalista, aí acontece alguma coisa comigo, eu adquiro a noção de que existe uma diversidade, aí desponta o amarelo na minha vida, eu entendo que eu continuo com a minha fé lá, por exemplo, ou com as minhas verdades, mas eu aceito verdadeiramente e procuro harmonizar o outro e integrar o outro na minha vida. Como, por exemplo, a gente pode imaginar que talvez o Papa Francisco, mesmo sem saber de nada disso, tentou fazer hoje aí na história dele. Ele falou para todo mundo, de todas as religiões, ou sem religião, ele usou metáforas terapêuticas e linguagem hipnótica e uma série de outras coisas assim, muito interessantes. Né? Mas se uma pessoa, quando passa por uma mudança, reestrutura neuropsicologicamente, o que acontece quando todo o planeta é obrigado a fazer uma mudança neuropsicológica? Ele é obrigado a passar por uma condição de vida extrema que mexe com todo o planeta Terra. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, e isso nos traz uma mudança neuropsicológica. Eu não sei o que vai acontecer, mas estou muito curioso. Dizem que o próximo meme que vai surgir aí para finalizar é o coral, o novo vermelho, onde com a visão da espiral dinâmica como um todo, vão ter que se tomar uma série de iniciativas e desbravar novos territórios importantes com aquela coisa do vermelho, do comando, só que ao invés de ser egocêntrico, tem a visão da espiral como um todo. Passo a bola. Tá certo. André, eu estava falando até acrescentando alguma coisa, eu e a Rosane até estávamos conversando sobre a questão de aparecer novos memes, né? Como se tivesse dado um salto. E nós estamos falando da época da Revolução Francesa, como que o verde veio daí, né? Porque esses memes acontecem em determinados períodos, não existe um marco histórico definido, mas existe uma similaridade com a época. Então, como naquela época da Revolução Francesa, existia uma matança geral, as pessoas eram exploradas na situação de trabalho, então começou com algumas pessoas tendo essa consciência que precisava ver essa mudança, que precisava ter novas relações de trabalho, novas relações pessoais, e isso possibilitou o aparecimento do meme verde, né? Que é essa questão de respeito mais a todo mundo, respeito à coletividade, surgiu os direitos trabalhistas e algumas outras coisas mais. Eu acho, às vezes, importante para as pessoas poderem entender como é que surgem esses memes, não é que apareça do nada, cai do céu por acaso, né? Aparece porque as pessoas vão tendo uma consciência diferente daquela consciência que ela vinha tendo até então. E é o que a gente está percebendo agora, inclusive com a atitude das pessoas que está pipocando aí pelo mundo inteiro, né? O que você fala sobre isso, André? Eu vou passar já para você, Rosane. Na verdade, essa mudança ela envolve o externo e o interno, e ela muda profundamente a estrutura neurológica, psicológica, social, ela afeta tudo. É uma das provas daquilo que a física quântica hoje fala do campo como um todo. Eu vou passar para a Rosane, né, que tem algo aí para contribuir.
Não, na verdade a gente tinha conversado, eu e a Catarina, sobre isso, e eu tinha trazido exatamente essa questão de explicar que o evento está aqui, por exemplo, hoje, né? Essa situação do Covid-19. Como lá atrás as populações foram indo para a cidade, nós estávamos falando exatamente o que gerou a Revolução Francesa, as populações ao longo de anos, né, centenas de anos foram indo, enchendo as cidades e, de repente, escravidão, desigualdade, pessoas, o rico, muito rico, no caso, os reis, naqueles palácios, versus as pessoas passando fome, elas ficaram muito gritantes aos olhos das pessoas. E a partir uma comoção grande, né? E a partir dali, um vai olhando e vai se incomodando e vai começando a pensar diferente. Outro vai olhando, se incomodando e pensando diferente. Até que vire como é que a gente fala? Que tenha realmente um volume de pessoas com uma outra consciência para gerar, no caso que a gente estava falando, a própria Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, que é tudo praticamente verde, o que né? define o verde, né? Exatamente. Então, essa crescimento, essa construção, se hoje vai surgir um meme diferente, se hoje vamos evoluir a partir de uma mudança do contexto, isso também tem a ver com o fato de que muitos de nós já estamos pensando como coral, criando pensamentos que vão além do turquesa, que seria o último definido na espiral concretamente, e estamos, muitos de nós, justamente passando dessa primeira camada do laranja, do verde, para uma camada superior de perceber todo esse sistema no qual nós estamos integrados, né? Faz sentido? Sim. Com certeza. Já aproveitando isso que a Rosane falou, tá? Eu já vou emendar com ela mesma aqui. Ô, Rosane, qual que você acha que é o papel que essas novas organizações que estão surgindo, essas novas... organização que eu quero colocar aí seria as organizações de trabalho, tá? Que dão trabalho, as novas fábricas, as novas empresas, né? Que elas vão, mas como que vai ser o papel delas? Que elas vão dar esse suporte, que vai acolher esse novo homem que evoluiu, que está evoluindo e que a gente sabe que ele está atendendo para o laranja, então que ele evoluiu pessoalmente, espiritualmente, socialmente, ecologicamente, e para passar agora a gerar um sistema econômico, que eu acho que essa consciência vai gerar isso, um sistema econômico mais justo, onde todos ganham, né? Onde a empresa ganha e onde o trabalhador ganha, que é o contrário do que acontecia lá que gerou a Revolução Francesa, né? Porque o trabalhador que gerou o meme verde, inclusive, porque a sociedade era muito massacrada. Então, como é que você acha? Qual é o papel diferente dessas empresas? Então, a gente tem que entender que as empresas, elas vão estar sempre um pouquinho atrás do ser, né? Do sujeito, vamos dizer assim, da pessoa. A gente vai evoluir, é muito mais fácil nós, como seres humanos, cada um de nós, começar a pensar diferente do que empresas e organizações. Vamos falar de mais do que empresas de organizações que são pesadas, né? E mais para trás ainda ficam os governos, que ainda são mais difíceis de fazer essa evolução. Então, a partir daí, hoje, eu vou falar um pouco sobre hoje, o que está surgindo como as empresas que as pessoas estão gostando de trabalhar e estão se sentindo bem, é um misto entre a empresa verde, começando a ir para uma segunda camada, né? Para essa segunda camada que o André falou, para o amarelo e para o turquesa, né? Começando a transitar para essa percepção de sistema. Interessante na verde é que ela
ela já tem um propósito e tem valores definidos. Não como a laranja, que começou a dizer, está todo mundo falando de propósito e de valores, eu vou contratar uma agência que vai colocá-la na minha parede, mas no fundo não tem nada a ver com a cultura. Então, a empresa verde, que é o que hoje surge como a empresa novidade, vamos dizer assim, a empresa boa de trabalhar, as startups, são empresas que têm um propósito bem definido. Esse propósito faz diferença no mundo e elas têm valores bem definidos, tá? E então esse é bem interessante que isso atende a demanda, inclusive dessa segunda camada, dessas pessoas que têm essa segunda camada. Né? Porque essa empresa, por exemplo, um líder dessa empresa é um líder de equipe, é um líder servidor. Ele permite já que o seu funcionário desenhe, né, faça o que eles chamam de job design, ou seja, desenhe parcialmente, tenha uma proatividade, desenhe parcialmente a sua função, tenha uma proatividade em relação ao consumidor. Existem algumas empresas que, mesmo assim, surpreendentemente, porque são de área, por exemplo, de aviação, que já trabalham nessa linha, né? O que acontece ali é que eles ainda querem fazer, eles já pensam, por exemplo, que não só os donos das ações, mas todos têm que ganhar com essa empresa, ou seja, a sociedade, o meio ambiente, os funcionários, eles são mais equalitários, vamos dizer assim. Então, essa aquele já é uma filme, empresa... né, da Google, né, você acha que retrata isso? Dos estagiários, não é? Aquele eu não sei filme, se é o né? caso, não sou especialista disso. Eu acho que sim. Que eles têm uma liberdade criativa, eles têm metas a cumprir, mas é bem livre o processo. Eles podem dormir, tirar cochilo durante o dia, desenvolver seu próprio estilo, formar seus próprios grupos com outros colegas ali, né? Mas é interessante que já existe uma visão, André, sobre a empresa de segunda camada, né? Porque a gente chama se ficou claro aí quando o André falou, eu sei que é bastante informação, quando você sai do verde, e volta e vai para o tal do amarelo, ou seja, volta a pensar em sobrevivência, você volta pensando que você é parte de um todo e que esse todo e tem influência sobre esse todo ao mesmo tempo que o todo tem influência sobre você. Aconteceu um vírus na China e 3 meses depois, literalmente, está no mundo inteiro em números colossais. Então, não tem uma visão. A gente tem que assumir como seres sistêmicos e participando. E é interessante que essa empresa que eles estão criando, e já tem algumas, elas falam de autogestão. Então, cada vez mais as pequenas equipes ou as pessoas, elas se gerenciam dentro da empresa. Então, é quase que o passo além de fazer o seu próprio desenho da sua própria função, mas eu gerencio o seu trabalho, é isso que você falou, seu trabalho de madrugada, o seu trabalho, se eu chego ao meio-dia, se eu chego a 1, se eu chego às 5 da manhã, né? O líder dessa empresa é interessante porque ele é o que eles chamam de líder, tem um nome para isso, que é uma pessoa que assume suas vulnerabilidades, e eles querem pessoas que assumam suas vulnerabilidades. Então, eles dizem que o funcionário eles têm que ser integral e eles preferem contratar alguém pela integralidade do que essa pessoa é do que ser a área. Né? Interessante, líder né? Valor, né, predominante. Exatamente. A liderança servidora é a verde, a liderança dessa segunda camada, eles chamam de autêntica. O líder que chega lá e diz, gente, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz, vamos me ajudar aqui, vamos construir isso junto. Então, essa pessoa que vai lá com os seus defeitos, com as suas forças e fraquezas. E
os donos dessas empresas, é muito legal que eles dizem que eles definem a empresa deles, olha as metáforas, como organismos vivos, em busca de evolução e de consciência. Então, eles entendem que a empresa vai encontrar um propósito e vai ajustar esse propósito ao longo da vida dela, evoluindo sempre. Eu acho isso assim muito legal, porque atende exatamente essa pessoa que está surgindo, né? O que vocês acham? Assim? Acho muito interessante. O Dio, ele apresenta, a Catarina falou da PNL, ao mesmo tempo em que ele fala dessa relação, ou seja, quando você acessa seus valores, aquilo que é mais importante, a sua visão, aí você vai encontrar o seu cliente, vai agregar os seus funcionários, as pessoas que vão trabalhar, mas numa coisa integrada mesmo. Hoje, o interno se alinha com o externo. É muito bonito, é muito interessante. Quando eu falo para a Tiff no PNL, quando eu dou aula sobre isso, eu trago um pouco desse modelo do Jiu-Jitsu, mas é muito bacana. E quando você estava comentando em relação à liderança servidora do verde, a liderança integral do amarelo, quando isso começa a girar, eu vejo a espiral dinâmica e a nossa evolução como que um giro na humanidade. E às vezes a gente tem nesse organismo vivo, que não só a empresa, mas a nossa vida também, os vírus que, vamos usar o nosso vírus aqui atual, né? O nosso não, mas que a Terra nos coloca nesse momento, de um vírus que nem sempre é o vírus que vai dizer assim, vamos matar todo mundo, mas é alguém que nos coloca em quarentena para pensar. E as empresas estão postas em quarentena, não só nós como pessoas, indivíduos, mas todo o organismo, planeta. Exatamente. A gente volta o olhar para esse vírus que não necessariamente vai desenvolver uma doença e levar à morte, mas em muitos momentos vai nos fazer parar e pensar como que eu vou me prevenir do mal desse vírus e agir para que passe por isso na melhor forma. Assim como a empresa, quando vê que precisa vencer um desafio. E nós vamos expandir isso nas outras áreas da nossa vida, fazendo escolhas. E aí eu faço aquela pergunta. Qual é a melhor escolha para você? Qual o meme que... Eu posso dizer assim, beleza, eu sou um vermelho. Como que eu vou agir como vermelho? Eu sou um turquesa. Como que eu vou agir como turquesa? Mas olhar... O que eu vejo, né, nessa situação, e pegando o gancho da Rosana em relação às empresas, puxando agora para o que a gente está experimentando nesse momento, que quando você é obrigado a olhar o outro, é como se o organismo vivo, Terra, olhasse para a gente e dissesse assim, beleza, vocês todos aí parados na primeira camada, tá todo mundo ali, cada um olhando pro seu umbigo, ou então assim, querendo achar que o mundo é bonitinho, cor-de-rosa. Não, nem uma coisa nem outra. Venha impactou o mundo na época, mesmo não tendo internet e tal, foi uma coisa que foi acontecendo de forma gradual. Né? Algumas coisas foram acontecendo de forma gradual. Quando uma pessoa faz uma transformação pessoal e muda o seu meio interno, isso acontece de forma gradual. O que me chama uma atenção extrema estudando isso é que, ao mesmo tempo, está acontecendo em nível mundial. Né? Ao mesmo tempo, o mundo resolveu parar ao mesmo tempo. Todos estão sendo afetados de todos os lugares, de todas as culturas, todas as empresas. Né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu fico me perguntando, isso nunca aconteceu. Assim como esse tipo de epidemia nunca aconteceu dessa forma na história da humanidade, as implicações neuropsicológicas, sociais, culturais, como disse a Dionara muito bem aí, né? Nós estamos sendo catapultados para segunda camada, porque a segunda camada tinha muito poucas pessoas ainda, embora já tenha alguns nomes muito expressivos. Espera aí, gente, vamos pensar no mundo, no planeta e tal. Isso ainda era muito pouco. De alguma forma, coincidência ou não, o que está acontecendo está nos forçando a fazer. Alguns estão fazendo voluntariamente, outros estão sendo forçados por outros
a adotar políticas e a pensar em políticas que envolvam verdadeiramente todo mundo e a diversidade. E é aquela história, né? Se as primeiras camadas é muito eu contra eles, quer dizer, se eu penso assim, e outro pensa diferente, então é como se o outro fosse quase meu inimigo, né? Eu contra eles. A segunda camada é justamente ver diferente, né? Tá tudo certo, a pessoa tem lugar para todo mundo, cada um tem a sua função, cada um ajuda da sua maneira e tem uma razão de existência, né? Porque cada um deles tem uma razão de existir. A gente está falando, mas o laranja, por exemplo, com esse foco em resultado, por exemplo, quando a gente fala em empresas, né? Precisava, talvez, no começo, esse foco em resultados. A empresa Azul, que tem muita questão do processo, né? Os governos são muito azul. Muito processo. Tem que ter processo. Que é como até estava falando justamente, hoje eu conversei bastante com a Catá sobre isso, a igreja tem que ter processo, porque senão, na hora que um papa falece, e isso eventualmente acontece, a igreja ela tem que se manter estruturada, a estrutura até dela quando ele toda não falece, tem que manter. né? Inclusive quando ele não falece. E a Catarina trouxe um exemplo interessante falando das próprias igrejas, que antigamente levavam 200, 300. Tem igreja que a gente sabe que não está terminada lá, da Espanha, lá Barcelona. De Barcelona, que está lá ainda. Sagrada Família. Maravilhosa, mas ainda não terminou. Gente, aproveitando agora, vocês estão me ouvindo aí agora, que eu tinha caído a minha conexão, estão ouvindo? Seu som está um pouquinho misturado. Mas está dando para ouvir? Vamos ver como é que está. Bom, pegando isso aí, de tudo que quem está falando aí... Talvez seja melhor tirar o microfone até, Catarina. Eu queria pegar um ganchinho. Melhorou agora? Melhorou? Não. Melhorou? Não. Eu não sei. Pega o ganchinho, Dionara, enquanto a Catarina se ajusta. Não. Eu ia pedir... Melhorou aqui? Como é que tá? Não, Catarina, não. Eu vou fazer o seguinte, Dionara, você pega esse gancho aí. Aliás, eu ia pedir para a Adelaide pegar o gancho para falar exatamente sobre essa questão de agroecologia e esse desafio que a gente tem agora, que pessoas faziam isso de uma forma espontânea, e agora nós chegamos num lugar, num estágio, em que nós vamos ter que fazer isso, porque senão os recursos do planeta eles vão terminar, os recursos do planeta eles vão acabar. Como que a gente pode passar isso para essa geração que está chegando e para essas pessoas? Qual é a melhor forma da gente levar essa consciência às pessoas? Deu para ouvir? Prima Vese, que faleceu agora no começo do ano, em janeiro, ela é considerada a mãe da agroecologia no Brasil. E ela dizia o seguinte: sem natureza não existimos, ela é a base da nossa vida. Lutar pela terra, lutar pelas plantas, lutar pela agricultura, porque se não vivermos dentro da agricultura, vamos acabar. Não tem vida que continue sem terra, sem agricultura. A Ana Maria, ela traz a ideia de que a terra é a base da vida. Inclusive, boa parte do que ela estudou foi o solo, e eu acho muito interessante porque ela parte do ponto do mundo como um conjunto, fazendo parte de uma coisa só. E o que estamos vendo agora com a pandemia do Covid-19 e toda a mobilização para a quarentena em nível mundial, a preocupação com o coletivo, com os mais vulneráveis, com o pequeno negócio, nada mais é do que a constatação que sim, somos parte desse planeta e dependemos um do outro, e para que todos estejam bem é preciso que o planeta também esteja saudável, né? Eu acredito que essa é uma das maiores lições do vírus até agora, porque ele acabou elevando a questão da solidariedade e de que é preciso a tomada de consciência para juntos enfrentar este momento que está sendo difícil, mas que ele é inevitável. E é muito importante que agora que o conceito da agroecologia, da permacultura, porque ela traz essa ideia de aproveitar os recursos de forma sustentável,
consciente, pensando no ecossistema, pensando no próximo. E o que eu percebo é que a quarentena está havendo um despertar das pessoas para que a relação do consumo privilegie também o pequeno produtor, o comerciante local, que é um dos objetivos da agroecologia. E eu acredito que podemos alimentar essa semente que está brotando aí nas pessoas, levando mais conteúdo, conhecimento sobre o tema, os benefícios de favorecer o pequeno produtor que produz sem veneno, que tem uma família inteira ali dependendo daquela produção, o padeiro que, diante da crise, pode perder o emprego, mas pode começar a produzir de forma artesanal e a vender para as pessoas. É importante a gente perceber que essa relação com a terra e com a produção de alimentos precisa se transformar. Eu acredito que agora, com uma maior dificuldade de acesso a alimento, né, que a gente vai acabar tendo em função da quarentena, as pessoas vão começar a refletir sobre a possibilidade, o por que não cultivar, por que não ter uma pequena horta, por que não tratar o lixo, não pensar em transformar aquilo em algo diferente, assim, é muito sobre um despertar de uma consciência nova, né? O Paulo Freire, ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: a pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e de seu papel. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo. Eu percebo que esse movimento de retorno, de imersão que estamos fazendo agora, pode fazer emergir uma nova consciência. E eu espero que possa vir a transformar o mundo em algo melhor, né? A gente sempre tem que esperar alguma coisa. De novo, depende muito da gente, né? Total, total. Tem uma citação do Dostoiévski que ouvi essa semana, até num áudio bem interessante. Ela diz o seguinte: nenhuma estrutura social tem o direito de existir se for fundada no sofrimento, mesmo que seja apenas de um único ser humano. E eu imagino assim que o planeta, do jeito que estamos vivendo, né, o que estava, porque eu acho que de certa forma já mudou, não dava mais para existir, assim. Tava bem machucado, e eu acho que com isso tudo que a gente está vivenciando agora, as pessoas elas estão sendo levadas a pensar e refletir como que elas vão ter que agir daqui agora para frente. É bem interessante, pelo menos eu acho que essa questão foi levantada aí com todo esse contexto do coronavírus. Vou pegar um gancho da Adelaide. Vamos lá. E eu vou fazer um desafio para as pessoas. Quem puder observar a natureza nesses dias e veja como a natureza está agindo e reagindo. Uma observação que eu tenho feito caminhadas aqui ao redor do meu prédio, é que as árvores frutíferas estão produzindo além do que antes era comum de se ver, e fazendo com que você colha frutos fora das épocas. Essa é uma observação que eu fiz aqui em Brasília. Né, também. Como sempre? E o comando seria? Também. Como seria se você pudesse frutificar nesse momento e estar, apesar de ou além de poder dar os seus frutos fora de época? E fazendo... Não eu tô entrando aqui, tô conseguindo entrar aqui ou não, gente? Que eu tinha caído a minha conexão. Melhorou. Eu tirei, desconectei e reconectei. Falando uma coisa aí, que é dentro disso que a Dionara falou, eu não sei quem viu uma comparação que eles fizeram com a fotografia da China, antes do Covid-19 e depois, como limpou o ar. Ontem eu vi uma fotografia de São Paulo totalmente limpo. Apareceu o litoral, apareceu uma foto. Não, eu estou falando da cidade mesmo de São Paulo. E apareceu uma fotografia também, o canal de Veneza, vários lugares. Então, eu com o André, outro dia a gente estava até pensando, vendo esse Covid-19, como que se a Terra tivesse tido uma alergia ao ser humano
Se você não melhorar, você vai ser expulso do planeta. É uma reação exagerada. É uma reação dela exagerada. Uma reação alérgica mesmo, né? Vamos dizer, porque ela não ataca animais. Né? Ele não ataca animais. Nós somos os únicos seres afetados, né? Rolou aí uma produção, eu não sou médica, mas antígenos ou coisa do gênero. A Dionara que explica aí. Mas só deixa eu falar uma frase aqui, que a Adelaide trouxe isso, e eu até postei no Instagram, porque eu achei bem bonita, desse John Naisbitt. Os avanços mais emocionantes do século XXI não ocorrerão por causa da tecnologia, mas por conta de um conceito de expansão do que significa ser humano. Né? Ou seja, o que a gente aqui, como a gente vai expandir a nossa consciência, que eu sei que a Dionara aí vai falar sobre isso, como expandiremos a nossa consciência para realmente trazer um ser humano que olha a natureza e que tem amor por ela e não apenas pense em como eu posso aproveitar essa natureza. Sim, eu posso aproveitar, né? Eu posso usufruir dela. Faz parte, a gente está aqui e o planeta, exatamente, o planeta está aqui nos cedendo tudo isso, né? Nos doando tudo isso. Mas como a gente pode fazer isso com acolhimento, com carinho, com amor por essa terra que habitamos? Que nos recebeu, afinal de contas, né? Sim. Aproveitando isso aí, eu vou passar para a Dionara agora. Eu achei alguma coisa aqui na internet que eu estava pesquisando, porque a Dionara, como ela vai falar sobre dois temas, que é a parte da farmácia, a parte da espiritualidade, ou seja, a parte da saúde ou da doença e a parte da espiritualidade, eu vi uma coisa muito interessante, que foi um texto hoje, como que é a visão do candomblé sobre o que está acontecendo agora. Eles falam que tem um orixá, né, do candomblé que chama o Obaluayê, e ele é um orixá da doença e ele da cura. Então, o que ele acha? Ele ensina que nenhum dinheiro compra saúde e que a doença é uma oportunidade que o corpo tem de permitir a restauração do ser humano, porque sem a doença... o homem seria, um alerta, porque sem a doença, o homem que pegaria as coisas mais sórdidas que tem. Então, é uma forma de limitar o homem, entendeu? De ensinar para o homem o valor da vida. E o cuidado com a saúde. E uma coisa que eu gostei muito, que é o que está acontecendo muito atualmente, que é a grande dúvida atualmente no Brasil, acho que no mundo, mas no Brasil isso está muito presente, principalmente pessoalmente, que seria a questão do o que vale mais, a saúde ou o dinheiro? Não adianta eu ter saúde, não adianta eu ter dinheiro se eu não tenho saúde. Gente, vocês não estão me ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Sim. Eu pensei que tinha caído aqui. Então, o que ele fala? A doença nos ensina que a saúde é um bem precioso e que não adianta eu ter dinheiro se eu não tiver saúde. Então, ele faz esse contraponto, né, esse Obaluayê, ao mesmo tempo que ele manda a doença, ele manda também a saúde, e a saúde, inclusive, ele é um Deus, a cura, e ele é um Deus, por exemplo, que ele corria pelo mundo curando a doença, a peste, e o pior de todos os males, a fome. Aí eu ainda fiquei pensando em termos, a Dionara vai me dizer se isso aí procede dentro da saúde, no caso. Dionara, eu não sabia que você era do candomblé. Não é do candomblé, da depois que ela estava falando dele. Eu estou chocado com a coincidência do inconsciente coletivo, né? Do arquétipo. Eu não tinha a menor ideia que era. Eu conheço a teologia Yorubá, que eu não tenho nada a ver com a religião, mas eu acho bonita a teologia Yorubá, tem arquétipos ali muito interessantes. E eu não sabia que era o ano de Obaluayê, né? E tem tudo. Não é o ano de Obaluayê. Não é o ano de Xangô.
Mas o Obaluayê, ele representa... Você já viu que todo mundo aqui é agora. A Catarina está todo mundo bem informado. O que eu ia perguntar para a Dionara é o seguinte: a doença não é uma forma do organismo dizer, olha, tem alguma coisa, a manifestação da doença não é uma forma do organismo dizer, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro que você tem que cuidar. Tem alguma coisa que não está bem que você tem que cuidar. Então, a doença, a manifestada, não seria um alerta do corpo para eu cuidar de algum órgão, para eu cuidar da saúde de alguma forma? E agora ela vai do fármaco ao espiritual. A bola é sua, Vamos Dionara. Então vamos do fármaco ao espiritual, vamos lá? Isso, Na isso verdade, mesmo. vamos usar a professora de fisiologia aqui de dentro, vamos colocar isso. E eu vou usar alguns outros termos. Teve uma pergunta, se eu não me engano, no YouTube, como que você falaria, como que você se expressaria de forma a não ofender e não usar vieses políticos e religiosos. Sim. Então, vamos lá. Uma católica falando de candomblé, sem problema nenhum. E saberem olhar para os arquétipos de todas as crenças e respeitar o outro, independente do que você acha, do que você deixa de achar, mas realmente respeitar a crença de todos. E a Isso é a segunda camada. Isso é a segunda camada. Sim. E Sim. olhando para essa segunda camada, eu vou usar duas coisas antes disso. Primeiro, hoje a Terra nos conclama a sermos egoístas, olhar para o outro. Como assim? Quando você, por egoísmo, é obrigado a ser inclusivo, a olhar para todos ao seu olhar, ao redor. Porque eu fiz uma live essa semana, né, a Catarina estava... Se eu, quando pego o álcool todo para mim e deixo todo mundo sem álcool, eu vou ser contaminado porque o outro vai estar contaminado. Se eu olho para a doença como algo ruim, eu vou sempre ter medo dela e vou excluí-la. E na constelação tem uma lei que o Bert Hellinger descobriu que chama assim, o excluído ganha força. Porque no momento que eu começo a excluir e não querer ver o que está na minha frente, o que eu vou trazer para mim? Mais doença. Sombra do Jung, né? Ou seja, o que é a sombra do Jung? É isso, aquilo que você exclui de você ganha uma força terrível que inclusive pode te destruir. Né? Exato. E a doença acaba sendo isso no nosso organismo. Você começa conforme o órgão que vai sendo atingido, ele está dizendo, ei, olha para cá. Se há o pulmão, vamos ver o que você tem aqui de medo que você não está querendo olhar. O que você não respira. O que está te tirando o ar. O que é aquilo que é essencial na sua vida que você não quer olhar. Ou o que não é essencial na sua vida que você está dando muito valor. A Catarina trouxe o exemplo entre você olhar para a saúde e para o seu isolar ou não isolar, e olhar para o seu dinheiro. E aí eu vou usar o Papa Paulo, desculpa, João Paulo II também falou disso, mas o Papa Francisco falou isso também, e é bíblico. E vários santos da igreja e de outras religiões que não tem nada a ver com o cristianismo também falam isso. Onde está o seu coração, aí está a sua fé, aí está o seu olhar, aí está o seu tesouro. Então, se o teu tesouro dentro do cofre é o dinheiro, esquece que o seu coração só vai ter dinheiro. Se o seu tesouro é a sua saúde, também. Se o seu tesouro é a sua fé, suas crenças, também. Agora, e se o seu tesouro for incluir todos? E se o seu tesouro for além de você? Você vai para a segunda camada, nem que seja por egoísmo. Eu acho que é isso que esse vírus está nos mostrando. Que eu me dei conta hoje, assim, olha, nem que egoísmo. A gente vai ter que sorrir e dizer, olha, está me fazendo olhar para a terra, como a Adelaide colocou na permacultura. Eu sou filha de agricultores, eu vivi na roça. E desde criança, o tratar a água não era assim, porque tem abundância, vamos jogar fora. Não, lá em casa se tratava a água, em casa. Em casa não se jogava a água
de qualquer forma, não existe jogar fora, né? Não, e os dejetos de casa, eu morava no sul, lá não tinha falta de água, agora está tendo, mas não tinha. Então, esses detalhes, estão me ouvindo bem aí? Sim. Tanto que hoje você vê pessoas em apartamentos cultivando plantinhas, e tem uma nova máxima mundial que está pedindo para que as pessoas se conectem com a terra, outras ordens, outras... Então, saindo aqui, essa parte natureza e tudo mais, voltando lá para as crenças, a Catarina nos informou no grupo essa semana que esse ano é o ano de Xangô, ano de justiça. Qual é a justiça que a terra está pedindo? Qual é a justiça que eu estou pedindo? Qual é a justiça que você que está me vendo está pedindo? Qual é a justiça que nós estamos pedindo? E qual a justiça que o Brasil... E você vai expandindo isso para vários, até você chegar no todo. Qual a justiça que o universo está pedindo? E seja o nome que você quiser dar para Deus, Força Maior, Xangô, quem quer que seja, vários deuses, um só. Mas olha para a sua crença e poder olhar para a nossa crença e dizer assim, uau, eu posso viver a minha crença, a minha fé e respeitar a crença e a fé do outro. Na diversidade, conseguir viver. Porque senão a gente vai ter um vírus pequenininho, capaz de destruir todas as crenças, todas o invisível, né? O invisível. Isso é curioso, é o invisível, né? É o invisível. E um negócio interessante do que você trouxe agora, Dionara, que veja a importância da diversidade, né? Porque se todos nós fôssemos exatamente iguais, em algum momento na história da humanidade ia ter aparecido vou dar o nome de vírus, que teria simplesmente nos dizimado. É na diversidade que a gente cresce, evolui, floresce. Cada um de nós com habilidades próprias, as próprias empresas, já que foi o meu tema da noite, as empresas, hoje, cada vez mais, elas querem a diversidade porque as soluções são diferentes, cada um traz experiências diferentes. O próprio espiral, né, são as respostas aos fatores biopsicossociais que você viveu e vive. Mas tudo isso torna o mundo não só mais rico, como mais fácil de achar as soluções, tanto dentro das empresas, quanto na nossa vida, quanto mais e inclusive para a nossa saúde. Porque nós sabemos que antigamente, principalmente a realeza, né, casava parente com parente, e as pessoas iam tendo sérios problemas físicos, inclusive mentais. A diversidade, ela traz saúde, né, e traz uma evolução aí sobre vários aspectos. Viajei? A questão é o que nós queremos aprender com tudo isso, né? O que nós aprendemos, o que nós queremos aprender, como diz o Jutsu da PNL, né? Isso é uma oportunidade para quê? Eu acho que a gente tem que se repetir essa pergunta, mesmo que na hora não tenha uma resposta, que eu tenho dito nas lives que eu tenho feito, e que todo mundo vá dormir e acorde se perguntando, isso é uma oportunidade para quê? E deixa ruminar. Eu queria... Fala, por favor. Por favor. Não, pode terminar. Não, foi isso. É que eu queria falar um ponto aqui que a gente estava falando, não sei quem falou, acho que foi a Catarina, que o planeta, nós viemos para esse planeta, na verdade, nós somos o planeta também, né? E se a gente pensar no ponto de vista que todos fazemos parte desse planeta, né? Assim como eu coloquei aqui, que a Ana Maria, ela trazia para a gente, e a gente pensar que esse vírus, que também faz parte do planeta, e ele vem atingir justamente a questão da respiração, eu acho isso muito significativo, entendeu? Qual o ponto que ele está tentando atingir? O que quer chamar a atenção em relação a isso, entendeu? Quando foi que a gente parou de prestar atenção no que a gente faz para o planeta e o que isso está vindo de volta para a gente? Eu acho que é um chamado muito grande aí em relação à questão da saúde, da consciência, que a gente estava falando aí, que a Dionara trouxe
Eu achei bem interessante. Continuando aí, né, essa questão de respiração, essa questão da saúde, eu estava fazendo uma reflexão hoje, até por causa do que o Papa falou e da cerimônia que o Papa fez, e foi uma cerimônia ricamente simbólica, como o André já colocou aí, trouxe muitos elementos, inclusive, a gente pode fazer uma leitura da parte da psicologia, a gente pode fazer uma leitura da parte filosófica, e eu estava lembrando de uma questão filosófica, do sentido da cruz para a filosofia, que E ele o disse, eixo... a cruz é a âncora. E o eixo horizontal... Exato. O eixo horizontal, ele representa a água. Se você colocar água em qualquer recipiente, você pode virar um recipiente à vontade e a água vai continuar na horizontal, e isso representa a fisicalidade. E nós estamos agora, o que está nos salvando agora? É lavar as mãos muitas vezes, é lavar as mãos, é nos manter limpos. E o eixo vertical, ele representa o espírito, o fogo, porque uma vela você pode virar ela à vontade e o fogo vai continuar na vertical. Então, o que nos salva é o físico, que é a manter aquilo mais básico que a gente aprende na escola, lavar as mãos direito, como o elevar o espírito, se elevar como pessoa, e como a Adelaide trouxe aí, a questão da respiração, do ar, manter o ar limpo, e o vírus ele se propaga pelo ar. Então, vamos dizer, é a cruz do mundo que nos salva, é a cruz do mundo. É a nossa cruz agora, né? É a âncora, exatamente o que você falou, é a âncora, né? É a âncora que nos salva. Então, quando uma pessoa, né, pegando essa parte da espiritualidade, da Dionara aí, do que a gente estava falando, quando uma pessoa carrega a cruz nela, quando ela carrega o crucifixo, se ela tem a consciência, como a Adelaide falou, do símbolo que ele está carregando, esse símbolo fica muito mais rico, ele tem muito mais sentido para quem está fazendo. Não é uma questão de colocar um mito de barro no altar, de colocar uma estátua de barro. É saber o que é isso, o que isso representa, para que a gente possa ultrapassar o patamar, para que a gente possa subir mais um degrau da nossa evolução, para que a gente possa ir mais além dentro daquilo que a gente está esperando para depois do que tudo for acontecer, quando a gente fizer essa leitura do que aconteceu, quando isso ficar para trás e a gente fizer a leitura do que isso aconteceu, a gente vê esse caráter simbólico. E eu aproveito aí para acrescentar que eu queria falar sobre a questão da internet, a questão do que nós temos aqui, essa possibilidade que a gente tem de estar fazendo essa live, de estar mostrando para pessoas do mundo inteiro, se Deus quiser, isso que a gente está fazendo aqui, vamos dizer, pessoas de todo mundo podem nos acessar, podem nos ver, podem nos ouvir. Durante um tempo, a internet foi demonizada por uma ala, ela foi dita que ela veio para o mal, que ela não era legal e tudo mais. E, num tempo, o ser humano, ele se aproximou, ou seja, ele se distanciou fisicamente do outro mesmo, porque ele abusou dessa rede social, porque ele queria estar, ele ia num barzinho, já vi várias fotos de 6 pessoas no barzinho, todo mundo no celular e ninguém conversava, ninguém interagia. As pessoas estavam todas ligadas na rede social. E, de repente, a gente tem que estar afastado de todo mundo e a gente sente falta dessa presença, mas, ao mesmo tempo, que nos aproxima são as redes sociais. Só que são as redes sociais, a tecnologia, num outro lugar, num lugar que pertence a ela, num lugar mais responsável, num lugar onde, quando tudo passar, a gente vai questionar. Eu estou aqui no bar, agora eu posso abraçar meu amigo, agora eu posso conversar, eu agora posso beijar meu neto, será que eu vou ficar no celular em vez de estar fazendo isso? Então, são 2 contrapontos, são 2 situações para a gente ver um todo.
a rede social, vamos dizer, ela está nos permitindo muitas coisas. Eu vi meus netos essa semana, os 3 de uma vezada, os 4 de uma vezada só dentro do aplicativo. Quantos netos você tem, Catarina? Fala para todo mundo. 4, por enquanto. Por enquanto é 4. Então, as pessoas podem trabalhar à distância, porque tem uma internet que permite a ela. O Papa pôde abençoar o mundo inteiro, e o mundo inteiro assistir ele de uma vez só, e a gente ficar irmanados na mesma energia, porque tem uma internet, porque a gente pode fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas também que estão em casa, eu lembro que meus netos, eles ficavam o dia inteiro na internet. Agora eu tenho visto meus filhos postando vídeo deles cozinhando, deles desenhando, deles fazendo outras coisas que não seja só ficar na internet. A vida familiar adquiriu um outro sentido dentro dessa... Ainda tem isso, né? Forçado, disso que você está forçando. E as pessoas esqueceram um pouquinho de estar na internet, mesmo que poste vídeo da netinha fazendo pão de queijo ou do netinho fazendo alguma coisa. Não então, só, Catarina, se me permite, não só nós estamos repensando, nós enquanto seres humanos do planeta, como nós estamos sendo forçados também a nos confrontar conosco, com as nossas famílias, com as nossas dinâmicas, com as nossas questões, com as nossas sombras, né? Com Sim. aquilo que é bom, com aquilo que é difícil. Nós estamos sendo forçados a olhar para isso, e eu espero que você, como diz a PNL da terceira geração do Jutsu, que você acolha isso, porque se você não acolher, vai ser pior para você, vai ser uma sombra, como alguém disse aí, né? É aquele inimigo, quem que falou do inimigo aí do... Foi Dionara, não foi? Acho que foi Dionara. O inimigo que vai aparecer e vai te abocanhar. Então, acolha isso, porque é uma grande oportunidade de você, da esfinge, né? Decifra-me, eu te devoro, né? Que é o lema da esfinge. Então, o vírus invisível é a esfinge, que a gente tem que decifrar, ou ela vai devorar a gente em todos os sentidos. Né? E só acrescentando essa questão da gente estar isolado em casa, prioritariamente, né? Tem 2 encontros, a gente viveu no automático até 2 semanas atrás. Você é casado ou não, mas assim, a pessoa que não que vive sozinha, eu estava falando com uma prima até, que ela falou assim, gente, de repente eu tenho que arrumar minha casa, sempre que alguém me ligava, tenho que arrumar, estou cuidando daquele espaço onde eu vivo, porque sempre que alguém me ligava, aquilo já era desculpa para eu largar as coisas da maneira que estavam. E outras pessoas estão tendo que, diferente disso, conviver com gente que, no fundo, apesar de morar junto, não convivia. Porque acorda de manhã, se arruma, sai, volta de noite, janta e dorme, vê TV e dorme. A famosa zona de conforto, que às vezes não é nada confortável. A gente fica repetindo padrões, né, e tal. Exatamente. E agora você teve que olhar para isso de frente. Teve que olhar para isso, né? E quem é essa pessoa que vive comigo? Seja ela o outro, ou seja ela, essa pessoa que vive comigo, eu mesma. Com aí. Quem eu vivo? Quem é essa pessoa? Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E eu acho que tem muito a ver com esse momento, assim, porque a gente está sendo forçado a olhar para dentro, né? Acho que assim, o ficar em casa, o estar em casa, é estar assim no seu lugar, dentro de você mesmo, assim. E os momentos reflexivos têm aumentado, né? Eu acho inclusive, né, essa teoria de que a produção cultural ela deve aumentar muito nesse momento agora, porque é um momento de reflexão muito grande, né? A galera vai parar para pensar muita bastante, produção. vai ter bastante tempo para pensar. Olha, eu produzi mais material de PNL e hipnose esses dias do que eu produzi em muito tempo. Eu fiz muita coisa, assim, e não fiz assim, não estou fazendo isso com nenhum fim, assim, comercial, então estou fazendo porque eu acho que é importante. Geralmente, se eu fosse fazer comercialmente, eu produziria muita coisa e ia soltando, assim, aos pouquinhos. Não, estou soltando tudo ao mesmo tempo, porque agora que as pessoas precisam, nós vamos passar por uma fase bem desafiadora aí, então eu estou jogando tudo lá, e acredito que muitos estão fazendo, né? E vão produzir. Eu acho que vem muita coisa por aí em termos de livros, de teses, de cultura,
de muitas coisas aí. Eu espero, mais uma vez, né? Isso é uma E uma oportunidade doação o que você vai fazer. espontânea. E uma doação espontânea Sim. das pessoas também. Você vê que lá na Itália começou as pessoas saírem para fora de casa, para as varandas, para poder tocar. Eu vi pessoas que eram mais importantes dentro do mundo da música, igual pessoas que eram de orquestra ou de corais, indo para a janela cantar. E uma coisa, até um dado interessante, que uma amiga minha, que ela é casada com um italiano, mas mora aqui no Brasil, a irmã dele falou que lá na rua dela, na Itália, as pessoas estavam cantando também, no prédio dela, e quando ela saiu assim para a varanda, ela conheceu o vizinho que ela nunca tinha visto, dentro do prédio dela, ela nunca tinha visto o vizinho, que ela passou a ver a partir disso, e por causa disso. Então, eu acho que isso é muito significativo em termos, eu acho que realmente aquela pergunta que eu fiz no começo, quem é o ser humano que eu vou ter oportunidade, que eu vou poder escolher me tornar agora? Quem é que eu vou ser agora, depois que passar isso? E agora, eu acho que esse ser que a gente vai ser depois, ele está sendo construído agora, né? Ele está chegando à nossa consciência agora. E esse despertar de consciência, esse despertar de, eu, como a Adelaide falou, né, eu estou dentro da minha casa, literalmente, as duas casas, a casa de 4 paredes e a casa minha, do meu corpo, né, da minha cabeça. Então, eu acho que isso é um momento único. E eu sinceramente, eu me sinto privilegiada de poder estar vivendo esse momento. Apesar, não estou dizendo assim que eu estou surtando e estou achando ótimo as pessoas terem coronavírus, não me interpretem dessa maneira. Eu acho, eu me sinto, eu tenho, vamos dizer, eu tenho minhas questões, eu tenho neto, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho uma mãe de 90 anos, tenho essa questão toda, mas eu acho que a gente está tendo uma oportunidade única, sabe? Eu acho que é única. Como humanidade, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade única que pode ficar marcada, vai virar nossa marca, termos de história pessoal, em termos de história mundial. E eu, como sou uma otimista de carteirinha, acredito que a gente vai deixar uma linda marca. A gente vai superar isso de uma maneira que vai transformar. Talvez o mundo, talvez daqui a gente nem perceba tão claramente, mas daqui a 100 anos, que não é muita coisa em termos de humanidade, né? Dizem que a gente vai começar a durar mais do que 100 anos. Vai se dizer, olha lá, o que aconteceu a partir daquele vírusinho lá. E o vírus que é uma coroa, né? E o vírus que é uma coroa, né? E um vírus que tem uma coroa. Ele tem uma... eu acho que a simbologia do desenho do vírus é uma coisa assim, impressionante também, né? É uma coisa a se pensar. Eu gosto muito de simbologia, aí eu dou uma puxadinha sempre para esse lado aí. Eu acho que tem um caráter simbólico muito, muito importante aí. Bom, gente, agora eu vou pedir o seguinte para cada um... as pessoas que... Ô, Iago, tem alguém que conversou, que fez alguma pergunta? Eu coloquei no nosso grupo individual. André colocou. Talvez a gente possa dar uma olhada aqui e comentar alguma coisa. Eu não consigo olhar aqui. Você consegue aí, André? Sim. Eu não consigo olhar Vamos aqui. lá. O Márcio Dominus, ainda mais com o medo do contágio biológico, e assim as empresas de tecnologia faturarem ad infinito. O que vocês pensam? Eu vou jogar essa pergunta para você, Rosane. Imaginei. Gente, mas daí também tem o que da Dionara, isso, sobre a questão do medo do contágio. Responder, fala, também. É duas partes. Não só, tudo bem, elas até podem faturarem, mas quantas novas empresas de tecnologia a gente pode ver surgindo a partir de agora? E quantas profissões podem surgir a partir de agora? Por exemplo, oportunidade para quê? Nós todos aqui atendemos online, seja na terapia, seja na advocacia, seja em consultas de várias áreas. O pessoal da psicologia atende online, 1 a 1, em grupos.
quantas salas de bate-papo podem surgir a partir disso e evitar o isolamento social. Talvez as pessoas possam se correlacionar ainda mais do que antes, se relacionem mais do que antes, justamente pelo isolamento social físico, mas não o virtual. E aí a parte das empresas faturarem eu jogo para a Rosana de volta. Na verdade, eu pensei o seguinte, a partir do momento em que a gente está aqui advogando uma mudança de mentalidade dentro das empresas, né, uma mudança da empresa que pensa só em resultado e faturamento, para uma empresa como, primeiro, aquela que pensa mais em termos de comunidade, e como eu falei, tem até empresa de aviação nisso, existe empresa de energia, que é a empresa considerada de segunda camada já, uma empresa com essa racional de pensar num sistema e como ela influi nesse sistema, né? Ela como um ser vivo. Então, quando as empresas começam a ter um pouco, e os seus CEOs, os seus diretores, ter essa mentalidade, eles mesmos, né, a própria empresa vai mudar. Lógico que elas vão ganhar mais nesse momento, mas se as pessoas, quanto mais quanto mais tiver pessoas necessitando quanto mais esse mercado crescer como demanda, também surgirão outras pequenas empresas, empresas menores ou outras empresas com capital para investir, né? Então, ainda existe demanda, procura, né? Assim, ainda existe esse equilíbrio. Acredito que o mundo se equilibra. Desculpa. Uma observação, não, tranquilo. Eu estava lendo um livro há pouco tempo sobre os bilionários que a Ford levanta ano a ano. E no levantamento dos bilionários da Ford, eles descobriram que os homens mais ricos do mundo, os bilionários, principalmente, não tanto os brasileiros, mas a maior parte dos bilionários faz doação de suas fortunas ainda em vida. E outros deixam suas fortunas como herança para algumas instituições, né? Como legado, algumas instituições de caridade ou então de pesquisa. É uma coisa que as pessoas costumam jogar pedras nos mais ricos, vamos dizer assim, nesses bilionários. Mas se a gente for observar por esse outro lado, quando encontramos pessoas de segunda camada enriquecendo, elas acabam dividindo, porque elas não estão preocupadas só com o dinheiro ou com o dinheiro, mas sim com a humanidade em si, com as pesquisas, com o que a humanidade pode além disso. Inclusive, a gente viu agora há pouco tempo, agora não vou lembrar o nome do bilionário, que fez doação para a pesquisa do coronavírus. Não vou citar o nome com testes exatamente. E um detalhe interessante a respeito disso que você está falando, dessas doações todas, né? A gente está ainda acostumado com essa questão da primeira camada, de eu contra eles, eu sou rico. Não é que a pessoa que está com esse pensamento sistêmico, ela não queira ter o bem-estar, não queira ter os imóveis, não queira as coisas que ela trabalhou para isso. Mas ela pensa, sim, em como ela pode auxiliar o sistema, né? Verdadeiramente, né? Aquela coisa, ela entende, como diz o Diltz e outros que eu estava falando, ela entende que a prosperidade dela vai depender da prosperidade do sistema. É um ganha verdadeiro. É diferente do laranjão tradicional lá, que literalmente ele tinha um pensamento de eu vou tirar vantagem de você, eu vou botar as criancinhas lá na Inglaterra para cavar mina de carvão, elas vão morrer, e aí elas vão morrer, mas o empresário o rico milionário vai ficar em casa. Existe um entendimento verdadeiro. Para eu ganhar, o laranja assim, né? Para eu ganhar, alguém tem que perder. Né? E é isso que a gente que a segunda camada começa a pensar, bom, não é bem assim, não adianta eu ganhar.
e destruir o que está em volta, que senão daqui a pouco... De que eu vou viver, né? Onde é que eu vou viver? Eu vou usufruir. Tanto que essas pessoas não fazem doações um a um, fazem doações para instituições, para pesquisas, coisas específicas. Se fosse no sentido, não, eu vou ajudar uma pessoa a crescer, aquela ditado antigo, ensinar a pescar e não doar os peixes. E nesse sentido que eu vejo a maior preocupação especificamente dessas pessoas. Vamos passar para o seguinte? Deixa eu só fazer uma observação. O nosso técnico, o Iago Veloso, ele pediu para dizer que no início a gente teve um probleminha de som, então a gente pede desculpas. Foi logo no início que a gente estava começando, mas depois foi ajustado. Então nós estamos fazendo isso pela primeira vez aqui desse jeito, né, porque o YouTube mudou todas as regras de como fazer lives em grupo agora. Então nós meio que nos organizamos correndo para tentar fazer isso acontecer. Então fica dado o recado aí. O Márcio também faz a seguinte pergunta: como o cidadão pode fazer uma escolha assertiva entre ouvir os especialistas da saúde que recomendam a quarentena e, por contraponto, seus líderes religiosos e políticos que os convocam à normalidade? Com vocês agora. Bom, deixa eu começar então. Eu acho assim que não, como eu tenho características de segunda camada, por conta disso eu acredito que não existe uma decisão única, né? Eu acho que o importante, mesmo aparentemente inconciliáveis, tem que existir alguns de nós que vão tentar conciliar o inconciliável, né? Porque afinal de contas é por isso que a segunda camada surgiu, né? Então assim, na medida em que tiver expressões legítimas de diversidades, essas expressões, de alguma forma, precisam ser debatidas, chegar num consenso e precisam, de alguma forma, ser harmonizadas, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu penso assim, o que é o certo? Eu, com certeza, tenho a minha visão do que eu acho certo sobre isso, mas eu não estou aqui como uma pessoa, um indivíduo, eu estou aqui como um profissional que aceita, inclusive, quem pensa diferente de mim. Então, eu acho que qualquer coisa tem que passar, primeiro, o que é fato, o que não é fato, o que é informação e o que é opinião, né? Porque tem alguns fatos sobre as coisas que estão acontecendo que são fatos e pronto. E tem outras coisas que são opiniões e sugestões sobre como lidar com isso. Eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que achar um diálogo, não é a gente se dividir mais ainda e brigar mais ainda que vai nos ajudar. A gente precisa encontrar um diálogo, por mais difícil que isso seja, já que nós todos coabitamos esse mundo, as cidades, os países, enfim, né, o mundo como um todo. Então eu penso que a gente precisa buscar um diálogo e a gente precisa ser congruente com a decisão que a gente tomar, né? Ou seja, eu acho que isso nos ensina temos que olhar para a gente, temos que olhar para o outro, né? Então eu acho que a gente precisa achar uma forma de ficar congruente com aquilo que a gente decidir que vai fazer e ao mesmo tempo dormir em paz, porque o que você vai fazer você acha que vai ser bom não só para você, mas para outros também. Eu acho que aí cada um vai descobrir o que isso significa para si. Isso é a minha visão. Ô, gente, vamos para a próxima pergunta. Vamos juntas. Eu acho que vou ver aqui perguntas. Tá? Estão me ouvindo? Sim, posso continuar com as perguntas? Vocês também não vão dar uma opinião sobre isso, não, que eu acho que esse tema é interessante. Eu não escutei, a minha conexão caiu. A minha conexão caiu, então eu não ouvi qual era a pergunta. Resume aí, Rosane, para ela. Espera aí, mas a Dionara falou que queria falar alguma coisa. É isso? Aproveita, recapitula que a Catarina pega o que é. Ele pergunta, o Márcio, como fazer uma escolha entre ouvir os especialistas em saúde, que recomendam a quarentena, e os líderes religiosos e políticos que convocam para a normalidade. E daí o André explicou como um bom segunda camada. Eu ouvi a explicação do André, eu só não tinha ouvido a pergunta. Dionara. Dionara, você ia falar alguma coisa? Eu ia dar um exemplo. Um supermercado aqui de Brasília, que quando você chega no supermercado, ele passa álcool no cabo do seu carrinho, passa álcool para você passar nas mãos. O pessoal que está trabalhando no supermercado ou está usando máscara porque acha que precisa, está usando luvas. E se você aceitar, eles fazem a verificação da temperatura corporal para você. Então, assim,
são pessoas que têm que estar trabalhando, mas não só isso, eles estão preocupados em atender tanto o cliente quanto os seus colaboradores. Então, é um exemplo que pode ser seguido? Pode. É um pessoal que tem que estar ali, que é serviço essencial. É um serviço essencial, né? Dentro da pergunta, é mais perguntando para quem fez a pergunta. O que você acha que é ideal para você? E como você se portaria para se proteger e proteger os outros? E não é só assim especialista de um lado, não é só assim especialista do lado e político coisa do outro, porque nós temos especialistas dos dois lados e temos políticos religiosos dos dois lados também. Então aumenta mais ainda o cruzamento de informações. Tem muita gente que está perdida igual barata tonta no meio dessa história. Tem infectologista dos dois lados, eu já recebi coisas dos dois lados, assim, informações cada um defendendo a sua ideia. E, na verdade, acho que não, o que para mim só me prova o seguinte: não existe um consenso nesse caso. E é o que o André falou, tem que achar a nossa própria coerência de proteger a nós mesmos e ao nosso próximo. Você vai dormir em paz, vive, se você vive com uma pessoa, se você vive com uma pessoa idosa, como é que você vai se portar? Se você vive sozinho, talvez você possa se portar dentro da sua casa de uma maneira diferente. E usando exemplo, eu fui numa farmácia e achei de manipulação, e eles puseram não uma gradezinha, puseram um separador assim com 1 metro e pouco das pessoas para poder atender, e estavam todos eles de máscarazinha também, para poder atender sem ter que... E um monte de coisinha de álcool, né? Se bem que eu já pensei que você põe a mão ali, todo mundo pôs a mão naquele alquinho, mas... Eu acho que a minha ideia aí, o que eu vou falar aí em relação a isso, eu vou lá no que eu falei hoje sobre o tema da Dionara, né? Afinal, o que vale mais, né? O que adianta a gente ter todo o dinheiro do mundo se a gente não tem saúde para a gente usufruir desse dinheiro? Então, e pensando indo mais à frente um pouco, o que eu posso tirar disso que está acontecendo? O que eu estou tirando de bom de estar em casa, estar com a minha família, estar podendo ter essa oportunidade de crescer? Eu sei que não são todas as pessoas, tem pessoas que passam por situações difíceis, tem pessoas que estão na rua, tem pessoas que, aquele ambulante, tudo mais, que vai ficar sem emprego, mas aí eu acho que entra a união, mais uma vez, tanto das pessoas que estão passando por essa questão de estar sem um emprego, sem um ganho, como a questão dos governantes. Até que ponto nós vamos cobrar das nossas autoridades que elas nos deem um respaldo para isso, que elas nos deem a tranquilidade para a gente poder ficar em casa, para a gente poder saber que nós vamos ter um salário para sustentar nosso filho, que a gente vai poder ter uma capacidade de seguir em frente, né? Então, acho que aí mais é uma questão, segunda camada, dessa união. Eu não estou... a minha solidariedade não é só para o grupo que eu pertenço, não é só em função do grupo que está no mesmo patamar que eu. Tem a frase, até acho que é a do Galeano, que fala o seguinte: solidariedade é você olhar na mesma direção que o outro está olhando, não é você olhar ele nem de cima nem de baixo. Então... Aí você entra no poço, né? Então, pois né? Por sinal, um filme maravilhoso, né? Eu acho que aquele filme dá uma clareza para a gente do que a gente está vivendo agora, é impressionante, né? Do que você vai encontrar e como você vai lidar com as situações, como você vai lidar com aquilo que está acontecendo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Adelaide quer falar alguma coisa sobre isso? Você. Sobre isso? Não. Okay. Então, vamos tocar em frente. Falaram bem. Vocês não entenderam. Quando a gente começa a debater esse negócio aqui, vira não tem muita margem. Boa noite para Vera Dibi, que é minha amiga. Boa noite para Geriane. O Tal Bertioga. Boa noite.
nós vamos sim superar o momento. O Kleber Ribeiro sempre curte suas pontuações, Jonara. Valeu, Kleber. Valeu, Cris. Olá, Denise. A Vera diz que trabalha por projeto. O Patrick fala sobre a gripe espanhola, né? Mandar Que um alô, realmente né? também foi e daí o Kleber fala sobre o seguinte: diante do cenário de crise, digo mudança de paradigma comportamental, como expressar sem deixar transparecer viés. Acho que foi aquela que nós respondemos, sem deixar transparecer viés político. Essa nós já respondemos. Segunda Boa noite, camada. Guilmar. Porque nós sempre vamos ter para nós, mas segunda camada verdadeiro é aquele que é congruente, ele não é em cima do muro, não. Segunda camada, ele tem sua visão, ele tem o direito de ter, mas ele realmente adota um diálogo de comunicação que ele entende que se não houver o entendimento, mesmo do impossível, não vai ter mundo. Todos nós temos nossos posicionamentos, temos o direito sagrado de tê-los. A segunda camada verdadeira é exatamente isso, é você criar um diálogo de conexão e de entendimento, independente daquilo que você tem o direito de sustentar e defender. Sim. E daí tem alguns comentários, na verdade, do Kleber. Ademais, a comunicação baseada no conhecimento científico, neste momento, pode não atender os anseios da sociedade, mas a dialética pautada apenas no racional e na previsão de crise posterior causa... Aí não me passaram... indignações, causa indignações e brechas para o surgimento de líderes oportunistas. Enfim, pontuar sem causar lides nas relações sociais. Né? Acho que é um comentário. Acho que está bem na linha daquele outro que a gente comentou sobre política, né? Aí a Adriana Soares Fernandes fala: esses tempos, quando corto uma fruta, não consigo jogar as sementes, os caroços, guardo, coloco em vasos, as cascas e outros lixos orgânicos, faço compostagem. Yes! Muito bem. Pensa assim que o pessoal chega no meu apartamento, eu moro no apartamento, tenho o privilégio de ter uma varandona e eu tenho limão, limoeiro, pêssego, acerola, eu tenho até abelha. Eu tenho até abelha. Não, abelha só as que vêm atrás do Não, eu tenho uma casinha de abelha mesmo. Isso ainda não fiz, não. É o meu animalzinho de estimação. É o meu animalzinho de estimação, é a abelha. A Márcia Costa. Márcia, ótimo, também achei. A Adriane Soares fala: acredito na doença como caminho da consciência, a doença como caminho, aquilo que a gente falou. O Kleber pontua que também é ano de Yansan. Xangô com Yansan, geralmente meio de ano muda, né? No começo do ano Xangô. Yansan é a mãe de Obaloaire. E a mulher do Xangô, ela andou deixando o outro aí e ficou com o Xangô. O povo está bem informado. Então, o Kleber fala assim: contudo, concordo com a Jonara, pois do Papa a pastores emitem a mesma mensagem. Tá aí fazendo... Alguém está com o YouTube ligado. Opa, arrumou. Emitem a mesma mensagem, mesmo com dialética diversas. É verdade, exatamente. Respeito a todas as crenças, desde que vise o bem. E respeitar sempre a natureza. O que é uma segunda camada. Complexo. Exatamente. Né? Então, gente, vamos caminhando já para o final, né? Só mais uma aqui, então. Só para terminar, porque a pessoa é a última e acho que... Tá, beleza, pode falar. Não, então daí a Vera Dibs só pontua que estamos realmente num momento de enfrentamento de nós mesmos. Sim. Né? E daí o pessoal continua, mas acho que concordo, a gente super agradece
a todos os participantes. Eu já vou fazendo o meu agradecimento aqui para passar Isso que eu ia pedir, exatamente isso que eu ia falar. Imaginei. Agradeço a todos que participaram. A gente se diverte muito fazendo isso, trazendo para vocês esses que são pensamentos daquilo que a gente estuda, que a gente traz para ajudar você e aqueles que estão também à sua volta, né? Porque, lógico, nós todos também estamos vivendo esse desafio. Para nós também é um momento de encontrar-se conosco, né? E o que vai sair disso para nós mesmos. Então, gratidão, até a próxima. Vou pedir para falar, porque o meu microfone aqui está caindo a bateria dele. Vocês estão me ouvindo direito? Ainda? Sim. Então, antes que ele acabe de vez, né? Porque hoje eu fiz live, atendi, fiz um monte de coisa e esqueci de carregar. Gente, cultivem o melhor que existe dentro de vocês, né? Não existem cenários, não quer dizer realidade. A física quântica já nos mostra que a consciência interage com a realidade e cria a realidade. Então, crie a realidade para você, para aqueles com quem você gosta, cultive aquilo que é bom, já que a gente está falando de cultivar coisas. Cultive aquilo que é bom, que pode frutificar coisas boas. Vamos passar por isso da melhor maneira. A gente pode passar por isso da pior maneira e da melhor maneira. Vamos passar da melhor maneira possível, vamos cultivar. Quando a gente está perdido no meio da floresta, a gente conta com os melhores recursos que existem dentro de nós para que a gente se guie, se ache, se localize. É isso que a gente precisa agora. Cultive o que existe melhor em você, ajude a quem precisa, põe a sua máscara primeiro, como diz o anúncio lá do avião, para que depois você possa, inclusive, ajudar uma criança. Né? Ou seja, cuide de você para que você possa fazer a sua parte também e ajudar outras pessoas. E vamos passar da melhor maneira possível e um dia de cada vez. Né? Como diziam os britânicos na época da Segunda Guerra, que foi outra crise assim lá para eles, para a Europa, né? Keep calm and carry on. Ou seja, fique calmo e vamos para frente. Vamos levar um dia de cada vez. Obrigado a todos. Próximo. Bom, eu quero agradecer a todos os que estiveram com a gente até agora. Contem com a gente. Como disse a Rosane, nós nos divertimos muito fazendo isso. E estamos à disposição nos nossos canais, que vão ficar aqui embaixo também para vocês. E como o André bem lembrou, coloque sua máscara primeiro e depois tente ajudar o próximo. E é isso que a gente tem feito, usando a nossa máscara primeiro, olhando no nosso espelho primeiro, observando e acolhendo as nossas sombras, para poder estender o abraço a vocês, mesmo que agora, virtualmente. E conte com a gente. É isso. Muito obrigada. Até a próxima. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar falando com vocês. Acho que agora está todo mundo no mesmo barco. Bem ou mal, eu acho que a gente tem um sentimento em comum, né? Agora, assim, a gente não sabe o que vai acontecer e a gente tem esperança de que tudo fique bem. Que seja realmente um novo mundo depois disso tudo passar. E é isso que o Andor e todo mundo pontuou muito bem, entendeu? Cada um cuidando de si, pensando que tudo vai ficar bem, que é isso aí, gente. Obrigada. Já falei, Catarina, mas eu queria só agradecer mais uma pessoa, especificamente. Exatamente. O Iago, com certeza. Você, de todos com nós. Certeza, e sem você, a gente não teria essa live. Muito, muito obrigado, Iago. Você é 10, como a gente com certeza. Dizer. Muito mais que 10. Muito obrigado. Valeu, Iago. Gente, eu queria agradecer a vocês, Jonara, Rosane, André, Adelaide, a todos vocês, a todos vocês que estão assistindo, ao Iago, como a Jonara falou, está aí fazendo essa... Sem ele, a gente não seria nada, eu sem você não sou nada. Então, e a vocês que estão nos assistindo, a gente tem a intenção de estar fazendo mais lives sobre esse assunto. A gente queria de todo o coração mesmo, passa para frente, leva para outras pessoas, porque eu acho que compartilhar também
aquilo que faz com que a gente cresça, faz com que outras pessoas cresçam também. Então, se vocês gostaram, compartilha nas suas redes sociais, dá a opinião de vocês quando nós compartilharmos em nossas redes sociais, fala o que vocês acharam, sobre o que vocês gostariam de estar falando mais, as perguntas que não foram feitas aqui, vocês podem nos fazer em nossas redes, todos nós temos Face aqui, todos nós temos Instagram, então pode nos fazer. E agradeço e um grande abraço para todos e boa noite, ó, para todos vocês, tá? Boa noite. E, ó, põe a máscara e